boa tarde, boa noite, né? Início de noite. Hoje vamos fazer uma live sobre recrutamento e seleção nas empresas, uma forma de colaborar com as pessoas que estão nesse processo de busca, né? Tão importante, tão fundamental, né? Essa live é mais para ajudar as pessoas que estão nessa caminhada, nesse processo de arranjar alguma coisa nova, de buscar. Por quê? Porque o que acontece? Na verdade, as pessoas, o fato de bater de porta em porta, de mandar e-mail, de ir atrás, de buscar, de conversar, de fazer tal. E aí chega um verdadeiro momento em que a pessoa vai chegar na frente de fazer uma entrevista, né? Como se portar, como, digamos assim, como realmente ter essa atenção perante uma pessoa que vai estar te questionando sobre a tua vida. A primeira parte que eu sempre digo, né? É manter a calma, relaxar, ficar tranquilo, ser verdadeiro, porque isso é que vai fazer a diferença na hora de fazer o processo de seleção, né? E tá lá na entrevista e tá lá desenvolvendo o seu assunto. Ser verdadeiro e mostrar as tuas habilidades, as tuas competências, porque isso que vai fazer realmente você se mostrar verdadeiramente. Seja então verdadeiro, abra seu coração e que tudo vai correr bem, né? Porque se você chegou até aquele momento de ir até a seleção e ser entrevistado, é porque você já tem as qualidades que o teu recrutador já encontrou em você, portanto você vai, digamos assim, ter já uma grande caminhada, uma grande perspectiva de se dar bem. Eu diria para vocês, vai ser a pegada do momento, a inteligência emocional. Neste momento de pandemia que os nervos estão à flor da pele, que as pessoas estão nervosas, né? Essa qualidade de ter inteligência emocional vai ser um diferencial na hora de você conseguir um bom cargo. Mas então eu estava falando de entrar para a empresa, então nós temos assim a famosa dupla, recrutamento e seleção. Recrutar, então, o que é? Tu convida a pessoa para trabalhar na empresa, para fazer parte da sua organização. E aquelas empresas que têm melhores colaboradores, aquelas empresas que têm uma imagem positiva, elas vão sair na frente para atrair os melhores talentos. Porque vai ter uma comunicação no mercado e o mercado vai dizer assim, poxa, aquela empresa lá trabalha tal pessoa, aquela pessoa é super legal, aquela empresa lá tem tal política, de política de recursos humanos, a gente oferece treinamento toda hora, a gente oferece acompanhamento, tem um programa de desenvolvimento específico. Então, o mercado comunica isso para o candidato e o candidato vai dizer assim, pô, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero ir para lá. Então, isso faz toda a diferença para você captar os melhores candidatos, os melhores talentos para a sua organização. Então, você que está procurando uma empresa, você também tem que fazer o teu trabalho de olhar, de pesquisar, de compreender, de entender aquela organização. As pessoas perguntam para a gente, né? Mas, professor, como é que eu vou vestido num processo de seleção? Não. Antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas iam lá de terno, gravata. Hoje, na nossa realidade, você tem que estar bem apresentado, você tem que estar, digamos assim, digamos, dentro de um padrão de que você conhece para a empresa. E depende do cargo, da função que você vai fazer. Se você vai para um cargo de uma direção, você vai vestir de uma forma. Se você vai de uma maneira mais, uma função mais não de liderança ou de direção, você vai um pouco mais, digamos assim, não tão bem assim posto com gravata, mas vai de uma forma, uma camisa social. Dizem os estudos, dizem, né, alguns teóricos, que em termos de 1 minuto, né, o selecionador já fez uma boa avaliação da tua presença, do teu jogo de cena ali na hora que você está ali
no momento de seleção, né? Então, a apresentação conta muito. Já as mulheres, elas têm que ir com... Também depende muito da função, mas o famoso... Você sabe, já ouviram falar a expressão antiga tailleur, né? Tailleur ou um blazerzinho, é muito recomendado. As cores também é importante, nada de cores chamativas, né? As cores neutras, geralmente um cinza escuro, um azul marinho. Essas cores caem bem na hora do processo de entrevista. As pessoas dizem assim: ah, mas não me selecionou, mas não te selecionou para aquela determinada vaga. Aquela vaga talvez não seja efetivamente para você. Pode ser que seja uma outra vaga. Então, isso é importante dizer, que as pessoas ficam muitas vezes magoadas por não conseguirem a vaga, mas existem possibilidades e possibilidades. E isso é uma coisa que você tem que estar muito preparado, porque trabalhar com a frustração, né? Porque pode ser que aquela vaga não seja para você. Existem algumas perguntas que eu considero perguntas mais velhas, mas muito mais velhas do que eu, tá? Que a pessoa, quando vai fazer a seleção, ela pergunta para você assim: ah, diga aí uma coisa, me diga 3 qualidades e 3 defeitos de você. Bota pergunta velha nisso. 3 qualidades e 3 defeitos é a pergunta mais velha que alguém pode fazer quando estiver fazendo seleção para alguém. Por quê? Pessoal, na verdade, quando a gente faz essa pergunta, 3 qualidades e 3 defeitos, e pasmem, ainda tem uma dificuldade, as pessoas não conseguem responder isso, tá? As pessoas ficam gaguejando, principalmente nos 3 defeitos, né? É uma pergunta velha, né? Mas ela tem um sentido fundamental. Vamos entender o sentido. Qual é o sentido dessa pergunta? O sentido é perceber se você tem conhecimento de você mesmo, se você tem autoconhecimento sobre as tuas qualidades, sobre os teus defeitos. Ou seja, um profissional, dependendo do cargo que está indo até a sua empresa, ele tem que ter a consciência das suas qualidades e dos seus defeitos. Ele tem que saber, principalmente, as suas qualidades para ele fazer parte do seu time de trabalho. E as pessoas não estão preparadas a responder essa pergunta. Não estão preparadas, né? As pessoas não estão, digamos assim, prontas para responder isso. Isso me leva me lembrei de um fato, é que assim, ó, quanto mais você também se preparar para fazer uma entrevista, melhor. Você também tem que ter um planejamento, a sua estratégia para se colocar na frente de um selecionador, né? Veja, é a sua vida profissional que está em jogo. Portanto, esteja preparado para trabalhar na empresa e preparado para ir firme na hora da entrevista. Pessoal, aqui uma coisa muito importante, trabalhar em equipe hoje. Olha, pessoal, quem sabe trabalhar em equipe hoje tem um caminhão na frente, porque trabalhar em equipe não é, digamos assim, fácil. Não é fácil. A gente precisa ter algumas habilidades consistentes, entre elas, se comunicar bem, né? Digamos assim, falar adequadamente, perguntar se a pessoa entendeu, ter tolerância à frustração. Quantas e quantas vezes trabalhando em equipe nós não temos muitas vezes que comunicar e repetir 2, 3 vezes. A comunicação hoje, pessoal, é um dos grandes problemas das organizações. Precisamos mostrar essas habilidades, trabalhar em equipe, sermos líderes, né? Isso tudo o selecionador vai perguntar para você em algum momento sobre isso. E aí, então, você tem que estar com essa resposta na ponta da língua. Você deve ter, inclusive, tem que ter a capacidade de dizer para essa pessoa os exemplos, as situações em que você viveu, né? As situações em que você teve que, por exemplo, liderar uma equipe, a situação que você teve que estar com a outra pessoa, teve que ajudar, teve que colaborar num trabalho. Outra coisa interessante que pode acontecer no momento da entrevista, né,
você ter aí uma tendência a mentir, né? A tendência a mentir. Procure não fazer isso, né? Procure nunca mentir, procure ser verdadeiro, né? Com as tuas qualidades, com as tuas potencialidades, mesmo as tuas dificuldades, porque quanto melhor, mais franco você for com o teu selecionador, melhor. Rodrigo está perguntando, bom, mas e aí, professor, eu tenho empresa, você acha que é questão da indicação para outras empresas? O que eu acho da indicação? Pessoal, a indicação eu acho fabuloso, não tenho absolutamente nada contra a indicação, porque por que a indicação é importantíssima? Ela é importante porque se eu indico um amigo meu, um conhecido, eu estou dando o meu aval de que essa pessoa ela é uma pessoa boa profissionalmente, é uma pessoa que tem conhecimento técnico e, além disso, é uma pessoa que eu conheço. Portanto, eu estou sendo o avaliador, o avalista dessa pessoa que eu estou indicando para a empresa. Eu vejo a questão da indicação como uma coisa muito positiva. Muito positiva mesmo. Marcelo perguntando, hoje as empresas procuram profissionais para vários setores, porém não os qualificam em valores, salários baixos. É verdade. Hoje, infelizmente, pela própria questão de que nós estamos falando no início aqui da live, eu falei para vocês que o mercado ele está numa situação que tem muitas pessoas procurando trabalho e poucas empresas oferecendo, né? A demanda, né? A oferta. Então, o que acontece? Eu tenho muitos profissionais no mercado e a empresa, então, ela começa a ter um movimento de achatamento de salário. Mas isto, cuidado. As empresas têm que tomar cuidado também com isso, porque tem o seguinte aspecto, pessoal, que é o quê? Se você baixar muito o salário, você pode correr um risco de não conseguir captar os verdadeiros talentos para a sua organização, né? Quanto o salário ele tem uma tendência, quanto maior, obviamente você tem pessoas mais qualificadas, existe uma relação nesse sentido. Então, as empresas correm um risco sério de oferecerem salários muito baixos para captar os verdadeiros talentos. E isso é desmotivador para o candidato, né? Isso é muito desmotivador. A pessoa fica muito triste em ver que dentro do mercado de trabalho o salário está muito baixo e está, digamos assim, oferecendo pouco.